Boa tarde a todos. Outra vez estamos aqui para o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje com a temática O Inconsciente, que faz parte do primeiro capítulo do livro Triunfo Pessoal. Lembramos aqueles que não tenham assistido os nossos últimos estudos, acesse o nosso canal no YouTube, se inscreva e lá você também encontrará estudo de diversas outras obras que já tratamos da série psicológica. Queremos lembrar, a título de introdução ainda, que o nosso objetivo maior aqui é o estímulo da leitura de toda a obra. Então, no livro Triunfo Pessoal, nós iremos encontrar a abordagem da psicologia espírita de Joana de Ângeles voltada para o êxito, o sucesso em termos de plenitude, em termos espirituais. E não é um livro de autoajuda, queremos logo deixar salientado, mas que, sobretudo, nos possibilita o uso de ferramentas que a doutrina espírita nos traz e que Joana associa de forma ímpar numa abordagem psicológica transpessoal. E, como sempre, nós abrimos o nosso estudo com um comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Veremos agora. Se tens notícia... É o comentário da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Esse texto está no livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. Então, a passagem referente à primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, nós trouxemos apenas um parágrafo da mensagem. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. Ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. E vamos assim fazer algumas colocações para aprofundar o texto que Emmanuel nos traz e servir de uma ponte para o início do nosso estudo. É interessante que Emmanuel sempre nos leva à autorreflexão, à meditação, porque ele diz assim: se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, porque tem muitos que ou não têm notícia do Evangelho, ou têm notícia em termos de um conhecimento rápido, que não alcança o seu íntimo, que não alcança a sua alma. Mas aí ele se dirige a outro grupo. O grupo que tem notícia e essa notícia alcançou a profundeza da alma. Prepara-te para ajudar infinitamente. Na medida em que nós nos abrimos à sensibilidade ao conteúdo do Evangelho do Cristo, não há outro caminho a não ser esse que Emmanuel diz em seguida. Prepara-te para ajudar infinitamente. E aí ele vai detalhar aonde essa ajuda irá se dar. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. Ao mesmo tempo, é local de aprendizagem e local de prática, de vivência. Ampara sempre, essa é a proposta. E estarás agindo no abençoado serviço de salvação. Aqui é interessante refletirmos. Estarás agindo no abençoado serviço de salvação. Salvação aqui entendamos como de libertação, de maioridade espiritual, de percepção real dos objetivos da vida, a que o Senhor nos chamou. Então, todo aquele que tem notícia do Evangelho no mundo de sua alma, recebeu um convite, um chamado do Senhor
E o caminho para atendermos a esse chamado com êxito é esse que Emmanuel nos apresenta e que nós também temos estudado na série psicológica de Joana de Ângeles. Não é por acaso, lembramos aqui, que na introdução de cada uma dessas obras há como uma das mensagens de prefácio, uma do Espírito Joana de Ângeles, assinalando na perspectiva de psicologia profunda que é abundante nas mensagens, nos comentários de Emmanuel, e que por isso associamos a esses estudos. Então hoje nós iremos abordar o subtema inconsciente e lembramos que ele faz parte do primeiro capítulo do livro. Vamos para o primeiro slide do nosso estudo. As impressões armazenadas em camadas abaixo da consciência constituem a área que Freud denominou como inconsciente, enquanto que Jung passou a nomeá-la como inconsciente individual, com a finalidade de diferenciá-lo daquele que chamaria de coletivo, de inconsciente coletivo. Então aqui nessa abordagem, eu lembro que mais adiante nós iremos estudar as questões referentes à consciência. Aqui nós iremos tratar do inconsciente. E Joana nos dá como primeiro esclarecimento da questão os lados da psicologia convencional. Primeiro, a caracterização por Freud de ser a camada que está abaixo da consciência, mas que recebeu uma denominação mais aprimorada por Jung, ao caracterizá-la também e diferenciá-la do inconsciente coletivo, que vai ser muito tratado por Jung, como inconsciente individual. Esse, o inconsciente individual, armazena as informações que foram registradas ou não pela consciência, qual sucede quando alguém está realizando uma atividade e simultaneamente outros fenômenos ocorrem à sua volta, sem que sejam percebidos pela consciência. Então, Jung entende essa consciência, esse inconsciente individual, como sendo esse campo de armazenamento de informações, tanto aquelas registradas pela consciência, como aquelas que muitas vezes ocorrem sem que essa percepção tenha se passado pelo consciente, pela nossa atenção. É como se dá, numa comparação rápida, é como se dá ao entrarmos em determinado ambiente. Quando a gente entra, por exemplo, numa sala onde nós nunca estivemos, a nossa direção vai ser focada em algo que nos chame a atenção. Mas uma série de outros objetos e até de acontecimentos que podem estar se dando naquela sala, de imediato nós não percebemos. Com a consciência. Mas o inconsciente nosso está ali presente, apto a registrar ações, a registrar objetos que a consciência nossa e a nossa percepção direta não registrou, mas que se armazena no nosso inconsciente. É isso que ele quer nos dizer aqui. As personificações dúplices ou parasitárias pertenceriam ao inconsciente coletivo, no qual estariam todas as informações ancestrais do conhecimento, mesmo que arquivadas de forma não consciente. Calma, vamos entender devagar esse conteúdo, para depois percebermos as ligações com a psicologia espírita.
O inconsciente coletivo, conforme Jung o caracteriza, é todo um campo fluídico, energético, que contém lembranças de fatos de todas as pessoas que já viveram na Terra, das emoções, das experiências. E esse inconsciente coletivo seria o causador indireto de uma série de circunstâncias adversas ou felizes que a criatura humana vivencia. Lembra vocês que nesse inconsciente coletivo é onde está aquilo que falamos na aula anterior, os arquétipos. Aquele que não tiver assistido o nosso estudo anterior, procure lá no nosso canal. Então, pertenceriam ao inconsciente coletivo as personificações dúplices ou parasitárias. Aqui ele já toca numa questão de certa gravidade. Quando ele fala aqui das personificações dúplices, ele já fala em termos de um certo nível doentio de atitudes e de interações que a criatura humana pode, em determinado momento, realizar e que não faria, não fosse essas intromissões mórbidas. E é aqui, a partir daqui, que nós iremos começar a diferenciar a percepção do inconsciente coletivo para o inconsciente individual, mas de vidas passadas, que não foi tratado, abordado por Jung, e que na doutrina espírita é, na verdade, o originador dos complexos, dos determinados traumas ou personalidades parasitárias, ou dúplices, cuja causa está no passado do espírito, mal resolvido por ele, e não como se houvesse um inconsciente coletivo que o vitimizasse. É aí onde nós passamos a perceber o grande diferencial de trabalho que a doutrina espírita e a psicologia de Joana vai estar detalhando conosco, da responsabilidade muito particular que a doutrina espírita dá a cada um de nós, para não sairmos responsabilizando fatores externos a nós como os culpados de determinados traumas complexos e problemas mais graves que a criatura humana vivencia em certos estados de doenças psíquicas. Porque, na verdade, as causas estabelecidas na infância dessa vida, que poderiam ser vistas como desse inconsciente individual, gerador de um problema mais grave na maturidade ou na idade adulta, tem, na percepção espírita, uma razão muito diferente. É o passado individual do espírito, que possibilita determinadas fragilidades emocionais e psíquicas, que farão com que, ao passar por determinadas provas, que podem ser na família, que podem ser no trabalho, que pode ser na idade da juventude, e que abrem portas para um desequilíbrio psíquico grave, como, por exemplo, a esquizofrenia, dentre outras. Na realidade, a causa principal está inserida no inconsciente individual de vidas passadas que nós trazemos e que não é alvo da abordagem na psicologia tradicional. Está certo que nos dias atuais a chamada psicologia transpessoal na área da TVP, da terapia de vidas passadas, hoje já trabalha
através de técnicas de hipnose e de provocar determinados estados de transe, abordagem que levam a personificações de reencarnações passadas. Mas fato curioso, há muitos terapeutas nessa área que, mesmo sabendo do resultado exitoso, quando é feito uma terapia a essas personificações múltiplas, provenientes de um passado que o paciente viveu e que, ao ser expressa em uma espécie de catarse através das intromissões que possibilitam, por exemplo, a hipnose, e esses pacientes ficam curados. Esses psicólogos não acreditam, muitos deles, em reencarnação. Utilizam as técnicas associadas à psicologia transpessoal da TVP, mas não acreditam em reencarnação. O que pode nos surpreender muito, porque vem da prática o resultado da terapia, mas não acreditam nas raízes provenientes do tratamento. Mas o importante é que hoje em dia já há aberturas nessa área. Prossigamos. Esse inconsciente coletivo se encarregaria de guardar todos os dados que podem ser acessados a qualquer momento por todos e quaisquer pessoas, superando as dimensões de tempo e de espaço. Vejam só. Acho mais fácil acreditar nesse inconsciente coletivo como uma verdadeira panaceia do armazenamento do passado existencial da humanidade, como fator causal de distúrbios que a criatura humana vivencia nos dias atuais. Acha mais fácil acreditar neles do que acreditar na reencarnação e no inconsciente individual profundo da própria existência e da própria experiência daquele espírito. Então, esse armazenamento no inconsciente coletivo junta todas as épocas da humanidade, superando as dimensões de tempo e de espaço, e que poderiam, em determinados momentos, ser acessados por qualquer um, sobretudo por aqueles que, sem perceber, podem ter se tornados, entre aspas, vitimizados por conexões com um passado desse. Pensamos que esse inconsciente coletivo corresponde às experiências vivenciadas por cada indivíduo no processo da evolução, passando pelas etapas reencarnacionistas nas quais transitou. Então esse é o entendimento espírita e da psicologia que Joana aqui trata conosco. Na verdade, o inconsciente coletivo é muito mais até fácil de se deduzir como sendo aquele que faz parte da experiência individual que cada um de nós já teve. Atravessando os diferentes períodos da humanidade, nos quais esteve, arquivou nos recessos do ser todas as impressões que ora se encontram adormecidas e podem ser exteriorizadas pelo perispírito. Então, cada um de nós traz dentro de si todo o passado que já vivenciou em reencarnações que ficaram para trás. Experiências agradáveis, experiências dolorosas. Êxitos e frustrações,
Está armazenado dentro de cada um de nós. E nessa forma de entender que a doutrina espírita nos possibilita, sabe quem é o grande, principal e maior responsável por qualquer estado psíquico que o homem viva? Quer traumas complexos ou problemas outros, quer saber qual o principal responsável? Ele mesmo. Situações e circunstâncias surgem para eclodir problemas que o espírito traz do passado. Aí a gente vai ver que tem pessoas que passam por uma infância traumatizante, de abandono, de sofrimento, e tornam-se adultos equilibrados, harmonizados. E veremos outros que passam por uma infância amorosa, de afeto, dos pais, dos irmãos, e se tornam marginais. E alguns vão dizer, foi influência da sociedade depois. Sempre se procura responsabilizar os outros e as situações quando não se tem a percepção espiritual da vida. Esse é o problema. A maneira pela qual a doutrina espírita nos chama a observar tanto o mundo fora de nós, como o mundo dentro de nós. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa individualidade, trazendo luz e colocando a responsabilidade no seu devido lugar. Eu acho esse entendimento profundamente associado àquilo que Jesus propôs a seus discípulos no Evangelho de Marcos. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Negue-se a si mesmo é trabalhe-se interiormente, perceba-se espírito imortal. Tome a sua cruz, não saia responsabilizando os outros. Se hoje você se percebe uma pessoa traumatizada, complexada, com determinadas fobias e problemas, e quer trabalhar isso à luz da doutrina espírita, assuma a responsabilidade disso. E não terceirize nem aos pais, nem à sociedade, nem ao meio as consequências do que lhe aconteceu. Porque tudo o que lhe aconteceu, que lhe está acontecendo, faz parte de um passado erguido e construído por você mesmo em diversas encarnações e que agora lhe possibilita, perante a situação da vida atual, se expressar do modo que você está se expressando, mas que depende de você, a partir de um trabalho de despertamento espiritual, de abertura para a vivência do bem na proposta do Evangelho do Cristo, a ressignificação de todo esse passado. Sem procurar culpados, nem culpa a si mesmo, mas percepção do que lhe aconteceu, assumir responsabilidade e partir para a frente. Todas as impressões que ora se encontram adormecidas e podem ser exteriorizadas pelo perispírito. Pelo perispírito aqui como o símbolo referente ao nosso cérebro espiritual, as memórias que estão além das células e dos neurônios do corpo atual. Porque é lá que está o nosso inconsciente individual de vidas passadas. A visão espírita, porém,
a respeito de um arquivo extracerebral formado por essa maquinária energética centrada no self ou espírito, cujo campo de informações é infinito, torna-se muito mais factível e racional. Como já houvéramos comentado, é muito mais lógico e dedutível atribuir uma série de questões traumatizantes que o espírito passa como tendo origem nele mesmo, no seu inconsciente individual. Exteriorizados pelo inconsciente através dos sutis mecanismos cerebrais. Essas ocorrências ressurgem como complexos quando possuem conteúdo perturbador, efeitos naturais das ações morais iníquas. Então, quando essas intromissões do inconsciente do passado abrem campo para complexos, traumas e sofrimentos, a causa as ações de desequilíbrio que o espírito realizou no passado. Mas também, como fica indiretamente sugerido, quando diz aqui, quando possuem conteúdo perturbador. Porque muitas vezes há conteúdos do inconsciente de outras vidas que é facilitador. Como, por exemplo, determinados dons artísticos, determinadas capacidades intelectivas que o espírito talhou de forma profunda no seu psiquismo e que vencem os impactos dos neurônios novos e expressam a facilidade em determinada área da ciência ou em determinada área da cultura, da arte, por fazer parte desse inconsciente conquistado de forma positiva em um passado que o espírito traz. Então, tanto podem vir lá do inconsciente determinadas circunstâncias psíquicas limitadoras, como facilitadoras. A origem de tudo, o passado individual de cada um de nós. Graças a esses arquivos extracerebrais, os espíritos encontram os elementos que lhes facilitam as comunicações por oferecer-lhes o material hábil para a decodificação do pensamento. Aqui há uma referência à mediunidade, ou a possibilidades psíquicas, transcendentais que nós trazemos e que são, quando esse material do nosso passado é positivo, é rico de informações, de experiências boas, é facilitador ao trabalho dos espíritos do bem, através dos canais mediúnicos que encontram em nós. E aqui diz no final, por oferecer-lhes aos espíritos benfeitores o material hábil para a decodificação do seu pensamento. Não houvesse no médium informações adormecidas, fruto das experiências pessoais antes vivenciadas, tornar-se-ia muito difícil a ocorrência dos fenômenos psicofônicos, psicográficos e artísticos. Então, essas informações adormecidas no inconsciente por cada um de nós, e sobretudo para aqueles que tenham perspectivas
dentro da chamada mediunidade ostensiva, de expressar nas comunicações psicofônicas, psicográficas e artísticas essa interação que fica muito fácil para os desencarnados atuarem na pessoa. É claro que também as experiências desastrosas abrem campo para interferências espirituais obsessivas, perturbadoras, doentias. Porque também esse passado de desequilíbrio é expressão de abertura de portas para os espíritos doentes se apresentarem, trazendo danos ou problemas ao médium. É claro que aqui é diferente do trabalho terapêutico a espíritos doentes, realizados na prática mediúnica numa instituição espírita, aonde os médiuns se oferecem como verdadeiros enfermeiros dos espíritos, possibilitando-lhes ajudar os espíritos doentes e necessitados através das comunicações mediúnicas. Da mesma forma, no que diz respeito aos mediúnicos e anímicos de xenoglossia ou de glossolalia, nos quais a memória espiritual libera os idiomas que foram antes conhecidos ou retornam sob o estímulo das entidades espirituais. Então, também esse passado no inconsciente favorecem a mediunidade bem específica da xenoglossia e da glossolalia, que é escrever ou falar em línguas estrangeiras, das quais, na existência atual, o médium não tem o mínimo conhecimento, mas que ele deixou armazenado no seu psiquismo os elementos caracterizadores daquela língua, facilitando a comunicação de espíritos, reacendendo aquele passado em mensagens aonde o médium não tem a menor condição na vida atual de se expressar naquela língua. Então, a causa disso também é a memória espiritual, que retornam sob o estímulo das entidades espirituais. Todos vivem sob os acicates das aquisições anteriores, que se exteriorizam como necessidades evolutivas, impondo ao processo da reencarnação os mecanismos educativos para o espírito liberar-se de si mesmo, do ego, das paixões, assim crescendo no rumo da plenitude. Aqui, nesse último slide que estamos tratando desse assunto, fica muito bem claro. Todos vivem sob os acicates das aquisições anteriores. Acicates pelos chicotes, pelos espinhos, pelas dificuldades provenientes das aquisições anteriores. Mas aqui vejamos bem como a doutrina espírita trabalha isso, que se exteriorizam como necessidades evolutivas. Então, ao percebermos determinadas fragilidades no nosso campo psíquico, determinados traumas, determinados problemas, observemos eles como circunstâncias para conquistas espirituais, como sendo o reflexo de um passado distante, mas cujo responsável principal somos nós mesmos, impondo ao processo da reencarnação os mecanismos educativos para o espírito liberar-se de si mesmo. É por isso que nós, como o Evangelho considera de forma ímpar, no capítulo 11, amai os vossos inimigos, o maior inimigo que nós trazemos está dentro de nós.
O nosso inimigo íntimo é o nosso passado espiritual. E é por isso que aqui é dito, os mecanismos educativos para o espírito libertar-se de si mesmo, para o espírito trabalhar esse material estragado que faz parte do seu passado e que precisa agora ser transcendido, trabalhado, direcionados agora para as ações de despertamento espiritual, de vivência dos ensinos do Cristo. Então aqui nós paramos esse estudo dessa tarde. Esse vídeo depois estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Agradecemos àqueles que possam compartilhar essas informações. Uma boa tarde. Até o próximo estudo.